quem nós oramos. Amém. Tchau, minha filha. Então, enquanto as crianças saem com a irmã Lídia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos finalizar o primeiro capítulo. Nós já fizemos 2 mensagens introdutórias, né, trazendo os primeiros temas que a carta aborda. Como eu já expliquei para os irmãos nas mensagens anteriores, essa é uma carta que foge um pouquinho do padrão, por algumas razões. Uma das razões que se dá é porque é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, né? O que tudo indica é a primeira carta. É escrita bem no início ali daquela fase ministerial do apóstolo Paulo. Os eventos que circundam a carta não estão muito distantes dos eventos relatados ali no capítulo 15 de Atos, né? O Concílio de Jerusalém. E então você tem um ambiente ali de debate sobre a relação entre judeus e a relação entre as tradições judaicas e a nova aliança. Está tudo dentro daquele debate. O apóstolo Paulo, até esse momento, aparentemente não havia escrito nenhuma outra carta, então essa, teoricamente, segundo a maioria dos estudiosos, é a primeira carta. E por isso o apóstolo Paulo acaba pulando algumas formalidades, né? Ele faz uma saudação inicial e já começa a tratar do tema logo nos primeiros versos, o que não segue muito o padrão das demais cartas. Você teria que, nessa fase que nós estamos agora da carta, né, nos primeiros momentos ali, você teria agora uma ação de graça, porque nós vimos na semana passada que deveríamos ter visto, seguisse uma ordem normal. Seria uma fase de uma ação de graça, dizendo para a igreja, olha, eu ouço da fé de vocês, eu estou orando por vocês têm dado bom testemunho, o evangelho tem crescido na região, isso nos traz uma alegria, traz felicidade, coisas nesse sentido. Contudo, ele já entra direto no tema, olha, me espanta o fato de vocês terem abandonado com uma velocidade tremenda o evangelho que eu anunciei a vocês por um outro evangelho, que na verdade não é evangelho, um evangelho que diminui a obra da graça, um evangelho que exige de vocês obrigações, ao invés de exaltar a graça e a obra realizada por Cristo Jesus. E aí tem todo um debate aqui, que a gente vai voltar rapidamente ainda nessa noite, porque ele permeia toda a discussão, que é o fato dos membros daquela igreja, ou daquelas igrejas, né, porque são várias igrejas da região da Galácia, não é uma área específica, na verdade é uma junção de diversas províncias, né? E então essa gama de igrejas tinha dado ouvidos a uma outra pregação e, além de darem ouvidos a um outro evangelho, passaram a duvidar do próprio apóstolo Paulo e da sua condição de apóstolo, e aí ele é obrigado a investir um tempo significativo da carta na defesa do seu apostolado. Nós vimos isso na primeira mensagem, na segunda mensagem também, porque nós voltamos praticamente ao mesmo texto, nas 2 mensagens, falamos do verdadeiro evangelho, falamos do outro evangelho, falamos das vantagens do verdadeiro evangelho, das características dele, falamos dos perigos do falso evangelho e daquilo que ele pode trazer de negativo, né? E hoje nós queremos enfatizar a natureza do evangelho, a sua essência, que é a graça. Para isso nós vamos ler do verso 10 em diante. Nós vamos ler, eu peço que você me acompanhe na leitura inicial, depois nós vamos tratar do tema propriamente dito. O evangelho é graça. O evangelho é essencialmente graça. Texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 10 até o verso 24, nos diz o seguinte: Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse tentando ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém,
Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia, apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, meus queridos, voltando ao tema propriamente dito, que eu pretendo esboçar com os irmãos, e vou já me antecipar, prometo não torturar os irmãos, como fiz na semana passada, com um sermão bastante extenso. Depois, quando eu fui fazer o corte lá para publicar no site, no canal da igreja, eu percebi que eu me excedi bastante no tempo. Mas vou me conter aqui, tentar ser bastante objetivo nessa noite. Mas, como eu já expliquei para os irmãos, existe todo um contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo esses temas, esses fatos, e ele está defendendo aqui a sua condição de apóstolo. Todo esse trecho aqui, do verso 10 até o verso 24, é continuação do que nós já vimos, do verso 1 até o verso 9. Então, ele agora vai expandir mais a defesa da sua condição de apóstolo, especialmente a defesa do seu evangelho, ou seja, daquilo que ele está ensinando, porque ele, de fato, apresenta uma mensagem do evangelho, que é uma mensagem libertadora. O que ele está dizendo aos seus ouvintes, de uma maneira muito objetiva e simples, é: olha, as exigências da lei foram cumpridas por Cristo Jesus. Agora nós adentramos em uma realidade que é a realidade da graça. A realidade onde nós não precisamos mais fazer com que a divindade se pacifique diante de nós por meio das nossas oferendas, por meio dos nossos sacrifícios, por meio das nossas entregas, dos sacrifícios que a gente apresenta. E lembre-se que ele está falando a um público que não é exatamente o público judeu, tem judeus no meio, mas a grande maioria é de gentios, e no mundo gentílico, no mundo não judeu, para ser mais fácil de entendermos, você lida com a divindade por intermédio de barganha. Tá? Você lida com os deuses por intermédio de trocas. Eu faço as oferendas e a divindade se apazigua ou a divindade se torna favorável a mim. Então, é muito mais fácil para um mundo gentílico receber uma mensagem dizendo: olha, vocês precisam cumprir uma série de regras para que a divindade se torne favorável a vocês. Porque isso é o estado natural, e assim funcionam basicamente todas as religiões do mundo. A gente faz uma série de atividades, uma série de prendas, uma série de promessas, uma série de sacrifícios, sejam sacrifícios financeiros, sejam sacrifícios físicos, para provar para a divindade que a divindade pode ser favorável a nós, ou que, de alguma forma, nós nos tornamos atraentes ou atraímos a atenção da divindade. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, gente, isso passou, isso não existe mais, isso não funciona, isso nunca funcionou. Na verdade, nós temos agora Cristo Jesus para nos agarrarmos a Ele, porque Ele já fez o que era necessário para que a única divindade existente, ou seja, Deus, o Deus criador de todas as coisas, para que essa única divindade possa, de fato, estar favorável a nós, possa estar apaziguada em relação a nós. O que ele fala aos romanos, muito tempo depois, quando ele escreve a carta aos romanos, lá no capítulo 5, ele vai dizer, nós citamos hoje pela manhã, ele vai explicar exatamente isso. Olha, justificados pela obra de Cristo, mediante a fé, nós agora estamos em paz com Deus. Ele abre a carta, como eu comentei pela manhã na escola bíblica dominical, com os irmãos que estavam aqui presentes. Na carta ele abre dizendo: olha, um Deus irado está olhando em direção a um mundo de pecado, a uma realidade de pecado. E esse Deus do céu manifesta a sua ira contra esse pecado. Lá no capítulo 5, depois de começar a expor o Evangelho e os efeitos do Evangelho, o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é a mensagem de que Cristo veio em nosso favor, morreu pelos nossos pecados e agora Deus está em paz conosco. Nós estamos em paz com Deus. Não há mais uma guerra, não há mais um Deus irado em direção a nós. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês estão voltando a um outro Evangelho que diz a vocês que vocês precisam continuar
pagando prendas, fazendo marcas no corpo, obedecendo regras, obedecendo rituais, a fim de que a divindade possa se agradar de vocês. Então, o apóstolo vai apresentar algumas defesas para o seu evangelho aqui, e nesse início aqui de contextualização que eu estou fazendo com os irmãos, eu quero tratar basicamente da parte externa do texto. Se o texto hoje pudesse ser um bolo, a gente vai tratar as camadas de início agora para nos concentrarmos no recheio logo mais à frente, que é de fato o ponto principal aqui, que difere do que ele já falou anteriormente. Mas ainda aqui nessa fase da cobertura, das camadas superiores, o que ele vai fazer aqui nos versos, tanto nos versos iniciais, ali nos primeiros versos, como nos versos finais ali, ele vai provar para os seus ouvintes que o seu evangelho não é um evangelho de origem humana. Ele começa abrindo a discussão, dizendo, olha, eu por acaso estou querendo agradar a homens, se eu quisesse agradar a homens, eu não serviria a Jesus. E aí ele vai dizer, olha, eu vivia numa realidade onde os homens se agradavam de mim e eu era muito bem quisto por eles. Tá? Ele vai dizer, olha, eu me destacava entre os da minha idade, aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo basicamente é que ele era um prodígio no meio dos seus. Entre os fariseus, e depois mais para frente, ele vai, em outras cartas, ele vai dar mais credenciais da sua história. O que ele está dizendo basicamente, olha, eu era um prodígio, eu era muito zeloso, eu dominava a arte da interpretação judaica e da lei com maestria a ponto de me destacar de todos os outros da minha idade. Eu era muito superior a todos eles. Certamente o apóstolo Paulo prosseguiria, se tivesse prosseguido na sua tradição, na tradição anterior, certamente em algum momento da sua vida futura, ele se tornaria alguém muito semelhante ao que Gamaliel foi, o texto bíblico vai citar, ao que esses líderes de escolas rabínicas se tornaram ao longo do tempo. Ele não tinha idade para isso, obviamente, ele precisava alcançar uma idade mais para frente, mas certamente no fim dos seus dias, se ele tivesse seguido aquele caminho, ele teria entrado para a história do judaísmo como um grande rabi, como um grande pregador da mensagem, daquela percepção do judaísmo, mas o fato é que, em algum momento da sua realidade, Deus teve graça e misericórdia para com ele e se revelou a ele, revelou Jesus Cristo a ele. Então o apóstolo Paulo vai deixar claro, olha, o meu evangelho não é um evangelho para agradar os homens. O meu evangelho, o evangelho que eu estou anunciando a vocês, o evangelho que vocês estão rejeitando por um outro evangelho que não é evangelho, o evangelho que eu anuncio a vocês é um evangelho revelado por Cristo. É um evangelho revelado por Deus. É um evangelho revelado de uma natureza divina, de uma origem divina. E aí ele vai apresentar as provas que ele tem para isso. Ele vai deixar claro, olha, a mensagem que eu recebi de Cristo. Porque logo depois da minha conversão, eu não corri para Jerusalém para aprender com os apóstolos aquilo que eles já tinham aprendido. E aqui é interessante porque a gente pode olhar para essa atitude de Paulo e achar até um pouco arrogante, dizer assim, olha, mas por que ele não foi até Jerusalém? Afinal de contas, o colégio apostólico é o colégio apostólico, são os 12 homens que andaram com Cristo, são aqueles que estiveram mais próximos de Cristo, então, tecnicamente, teoricamente, não haveria nenhuma razão para isso. Mas, de alguma forma, Cristo se revela ao apóstolo Paulo e diz, olha, não é para lá que eu quero que você vá. E ele vai para uma outra região, ele vai para uma região mais distante, ele vai para as Arábias, e fica por lá por um tempo, e lá, ao que tudo indica, o Senhor se revela por completo para ele, informa a ele essa mensagem mais ampla do Evangelho que ele gostaria que o apóstolo Paulo anunciasse, e depois disso o apóstolo Paulo, ao invés de voltar para Jerusalém, ele volta para a mesma região onde ele se converteu, para a região de Damasco, e aí ele diz, depois de muito tempo é que eu fui até Jerusalém falar com um dos apóstolos. Então eu encontrei a Pedro, Cefas, é aqui o personagem que ele está citando. E ele diz, olha, passei 15 dias com Pedro e depois não encontrei nenhum dos outros apóstolos. Provavelmente os apóstolos estavam em missões de pregação, em algum tipo de atividade de plantação de igreja por toda a região da Judéia, estavam espalhados por toda aquela região. Ele acaba encontrando apenas Pedro e encontrando Tiago, o irmão de Jesus. Tiago não é um dos 12 originais, não é o Tiago, o Tiago, o filho de Zebedeu, lá dos 12 apóstolos, mas é o Tiago, irmão de Jesus, o autor da carta de Tiago no texto bíblico, no Novo Testamento. Então, Tiago, ao se encontrar com Paulo, Tiago exerce uma função de liderança na igreja naquele momento.
há diversos debates sobre por que Tiago ascende nessa liderança. Talvez a proximidade com Jesus tenha lhe dado uma credibilidade. Então, o que se sabe é que ele é uma das colunas da igreja em Jerusalém. Ele, muito provavelmente, os historiadores dizem que ele foi o líder daquela igreja, ainda que Pedro fosse aquele baluarte entre os apóstolos, tá? Mas Pedro, juntamente com os outros apóstolos, estavam engajados não em permanecer na igreja, eles estavam engajados em enviar a mensagem do evangelho à frente, né, para as fronteiras mais distantes, e Tiago exerce essa tarefa de ser um líder, um pastor dentro da igreja. Então ele se encontra com Tiago e se encontra com Pedro, e depois disso ele diz, olha, conversei com eles, mas não recebi nada deles. Pedro não chegou comigo e disse, Paulo, senta aqui que eu vou agora te explicar o que é o evangelho. Tá? Tiago não sentou com Paulo e disse, Paulo, agora vem cá, vamos fazer aqui uma sabatina para saber o que você está pregando por aí. O fato é que a mensagem que Paulo estava pregando foi reconhecida por esses homens como uma mensagem realmente de origem divina. E aí ele deixa claro, olha, essa mensagem que eu recebi é uma mensagem de Deus. Eu recebi o evangelho de Cristo. E rejeitar o evangelho que eu estou pregando a vocês é rejeitar o próprio Cristo. É rejeitar a mensagem advinda do próprio Cristo. Então Paulo apresenta as suas credenciais, ele apresenta as provas do seu evangelho, ele apresenta a prova de que o evangelho que ele prega não tem origem humana, ele não foi concebido para agradar os homens, ele não foi concebido para agradar os apóstolos, ele não pediu chancela dos apóstolos para pregar este evangelho. Então ele deixa claro que a mensagem pregada por ele realmente foi passada por Cristo Jesus. E aí tentar corrigir essa mensagem, como os seus opositores estavam fazendo, porque basicamente o que os opositores estavam fazendo era dizer, olha, ok, o que Paulo prega é legal, mas se não tiver isso, não adianta. O mais é que destrói todas as coisas. Não adianta a gente ter Jesus mais alguma coisa. Tudo o que você precisa é de Jesus. Só o que você precisa é de Jesus. Não adianta você pensar, eu preciso de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Ou é Jesus, somente Jesus, ou é Jesus e nada. Tá? Ou é nada, simplesmente nada. Porque o evangelho mais alguma coisa não é evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que é poder da parte de Deus para converter todo aquele que crê, aquele que se arrepende de crer, como o apóstolo Paulo fala ali no início da carta aos Romanos, este evangelho é o evangelho que diz Jesus, somente Jesus, unicamente Jesus e nada além de Jesus. Este é o evangelho que de fato tem poder para salvar. Outro evangelho é nenhum evangelho, e como eu disse aos irmãos, eu certamente vou repetir essa frase em praticamente todas as mensagens, porque esse é o tema geral que a carta tenta nos transmitir. Outro evangelho é nenhum evangelho. Se você achar que o evangelho que é pregado genuinamente pelo texto bíblico precisa ser acrescido de alguma coisa para que ele possa ser palatável, melhor compreendido, melhor aceito por uma sociedade moderna, uma sociedade cientificada, uma sociedade com pensamentos mais amplos, o fato é que você estará abraçando ou recebendo um outro evangelho. E outro evangelho é nenhum evangelho. E nenhum evangelho é incapaz de produzir vida, produzir salvação. O único evangelho que salva é o evangelho que anuncia a Jesus Cristo, somente Jesus, única e exclusivamente Jesus. Então Paulo enfatiza isso, que a sua pregação não é de origem humana, a mensagem que ele prega não é de origem para agradar homens, não tem a intenção de agradar homens, pelo contrário, a preocupação dele é agradar unicamente a Jesus Cristo, que revelou esse evangelho a ele, e esse evangelho é que ele insiste que é o que produz salvação para aqueles que ouvem. Por isso, fica muito claro, ao longo do restante, e aí a gente chega agora no recheio do bolo, fica muito claro que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós, ao longo de tudo isso, é que o evangelho é para pecadores. Porque o evangelho só produz transformação, de fato, na vida daqueles que se reconhecem como pecadores. E aí, no verso 15 e 16, ele vai trazer aqui um comentário. Tá? Ele está fazendo um comentário. Lembra que o tema aqui que ele está preocupado em reforçar é a defesa da origem do seu evangelho. Nós já vimos isso nas duas primeiras mensagens. Eu não vou retornar a investir mais tempo
nas explicações disso. Essa parte introdutória que eu fiz serve para conectar o que nós estamos falando hoje com aquilo que já foi dito nas semanas anteriores. Mas ele está aqui fazendo um breve comentário no verso 15 e 16, mas para mim esse breve comentário é o centro desse trecho do texto bíblico. Ele vai dizer o seguinte: olha, mas quando aprouve a Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Esses dois versos são para mim o coração desse trecho. E eles revelam algumas verdades cruciais de todo o Evangelho, sobre o Evangelho. A primeira verdade crucial que ele revela aqui é que existe uma ação soberana de Deus na revelação desse Evangelho. Existe um ato soberano ou uma atitude soberana da parte divina de, por graça e por misericórdia, por amor a pecadores, se resolver revelar esta mensagem do Evangelho. Ele deixa claro, olha, mas quando aprouve a Deus, ou seja, quando Deus achou por bem, quando Deus se agradou, quando Deus entendeu que era necessário, quando Deus quis revelar Jesus Cristo, Deus revelou Jesus Cristo a mim e eu então pude ter a minha vida transformada. Então há um ato soberano da parte divina de revelar esse Evangelho. E isso é graça. Isso está no âmago do Evangelho. Eu já disse aos irmãos, a gente já comentou, o texto bíblico é muito claro, a carta de Romanos, que nós passamos boa parte do ano passado meditando sobre ela, é muito clara nesse sentido, especialmente nos primeiros capítulos. O apóstolo Paulo deixa claro, a realidade de todos nós é uma só, nós somos pecadores, estamos condenados, não há um bom, não há um justo, não há ninguém que queira fazer o bem, nós somos por natureza filhos da ira. Na carta aos Colossenses, ele vai trabalhar um conceito semelhante, ele vai dizer, olha, vocês estavam enraizados no reino das trevas, mas é por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, é que vocês são retirados do reino das trevas e são trazidos para o reino do Filho do amor. Então, há esta realidade do texto bíblico anunciada a todos nós, de que nós somos, por natureza, caídos, por naturezas, nós temos a tendência a nos abraçar com o pecado e desejar permanecer no pecado, mas Deus teve graça e misericórdia. Aprouve a Deus revelar o seu Evangelho a nós. Aprouve a Deus, foi proveitoso para Deus anunciar a pecadores que há meio para a salvação, que há um caminho para a salvação. Então, isso é uma revelação desta soberania de Deus que tinha esta mensagem e, por graça e por misericórdia, revelou a todos nós. E esse mesmo trecho vai nos mostrar a graça como fundamento dessa revelação do Evangelho. Ele continua dizendo, mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. O Evangelho nada mais é do que um chamado de graça da parte divina. É um chamado por graça. É um chamado de um Deus amoroso, gracioso, a pecadores que ainda não conseguiram compreender que sozinhos nunca conseguirão chegar a lugar nenhum, que precisam urgentemente, precisam desesperadamente deste Senhor para lhes salvar. Então, o apóstolo Paulo demonstra que existe um ato de graça da parte de Deus ao revelar esse Evangelho. Então, o Deus que o separou desde o ventre da sua mãe, e aqui há uma percepção de que ele está consciente do seu chamado pessoal para esta tarefa apostólica específica, e é certo que aqui nós não poderíamos até tentar debater alguma coisa sobre tradições que interpretam sobre eleição, predestinação, mas não é o tema principal aqui. O ponto aqui é que ele está consciente do seu chamado, do seu ministério. O apóstolo Paulo tem um ministério especial, tem um ministério diferenciado, um ministério aos gentios, enquanto Pedro e os demais apóstolos ficaram com a Judéia e as regiões adjacentes. O apóstolo Paulo é o que foi enviado às maiores distâncias para pregar o Evangelho. Então ele tem consciência de que Deus o separou e o preparou para esta realidade e o levou para esse chamado específico, mas o fato é que tudo isso é por graça, porque por graça Deus revelou o seu Filho a ele. Por graça, Deus apresentou Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. E por graça, Deus apresentou Jesus Cristo a todos nós. Por graça é que o Espírito Santo se revelou a você, a mim e a todos nós.
Nada mais do que graça. Não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós podemos fazer ou temos capacidade de fazer. Muito pelo contrário, é por graça. Não foi porque você se comportou bem, não foi porque você fez todas as práticas que você precisava fazer para conseguir agradar a divindade ou atrair a atenção da divindade, mas porque Deus nos amou imensamente, por graça, Ele revelou o seu Filho a nós. Então você está aqui hoje, não porque você entendeu o Evangelho por um esforço pessoal, mas porque por graça Deus revelou o Evangelho a você. Mas que por graça Deus abriu o seu entendimento e fez com que você olhasse para Jesus Cristo e entendesse que somente em Jesus Cristo você pode ter salvação, esperança e vida eterna. Por isso o Evangelho é graça. Por isso o Evangelho é única e exclusivamente graça. Então o apóstolo Paulo deixa claro que a graça é o fundamento da revelação do Evangelho. E aí ele finaliza o trechinho dizendo que o Evangelho, a graça é o seu fundamento, a soberania de Deus está ligada diretamente à revelação desse Evangelho e, por fim, há um propósito divino para a vida de todo aquele que, pela graça, foi alcançado pelo Evangelho. Nós vimos hoje pela manhã, estávamos estudando sobre o fruto do Espírito aqui na Escola Bíblica Dominical, e ficou muito claro para nós, a partir do texto de João, do Evangelho de João, o apóstolo nos trazendo as palavras de Jesus, dizendo, olha, eu não chamei vocês para viver da mesma forma. Eu chamei vocês para vocês darem fruto. Eu tenho um propósito para a vida de vocês. E é muito bom a gente ouvir essas coisas, né, essas frases de efeito. Deus tem um propósito para a sua vida. E aí, normalmente a gente associa essas ideias muito a coisas triunfantes. Né? Deus tem um propósito na sua vida porque você vai ser alguém de destaque. Você vai, ter uma empresa de sucesso. Você vai ser alguém de sucesso numa carreira qualquer. Você vai, ou mesmo aqui no meio evangélico, não, você vai liderar grandes multidões para Cristo, e essas coisas todas que vão massageando o nosso ego, que estão muito mais próximas do falso evangelho do que do verdadeiro evangelho, mas o fato é que sim, Deus tem um propósito para a sua vida, mas o propósito da sua vida é distinto. O propósito da sua vida é um pouco mais objetivo. O propósito da sua vida, para a sua vida, é o mesmo que o apóstolo Paulo tinha. O propósito é que você pregue este mesmo evangelho a todos quantos você tiver oportunidade. O apóstolo Paulo é consciente de que a graça se revelou a ele e Deus tinha um propósito para a sua vida. Qual era o propósito para a vida do apóstolo Paulo? Que ele fosse aos gentios pregar o evangelho. Os gentios não existem mais, nós somos os gentios. Então o propósito divino da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você continue pregando o evangelho a todos quantos precisam ouvir. Portanto, o evangelho não pode ser para promoção humana. O evangelho não é para a promoção de homens. Por isso, Paulo deixa muito claro no verso inicial. Acaso procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, o verdadeiro evangelho não busca agradar homens. E digo mais uma vez, repito, e eu quero que você entenda isso com muito carinho. O evangelho é, por natureza, ofensivo. Porque o Evangelho coloca o homem no seu lugar. E o lugar do homem é prostrado diante de Deus. Este é o único lugar onde nós, de fato, encontraremos propósito divino para as nossas vidas. E o Evangelho nos coloca lá. Contudo, na maioria das vezes, pela nossa arrogância, nós queremos estar, na verdade, de pé diante de Deus, dando ordens para Deus. Tem uma música que, inclusive, ao longo dessa série de mensagens, a gente vai combinar com o irmão Clodoaldo, o irmão Clodoaldo vai vir cantar uma música que é do grupo Logos, né, que o título da música é o Evangelho, e ele fala exatamente isso, em um dos trechos da música, ele vai dizer, olha, quem antes era servo, agora acha-se senhor, né, na ideia de que eu sou capaz de dar ordens para Deus. Então, muitas vezes, nós queremos, na verdade, estar de pé diante de Deus, dando ordem, Deus faça isso, Deus faça aquilo, resolve meu problema familiar, resolve meu problema financeiro, abre as portas, me dá dinheiro, me dá um carro do ano, me dá aquilo outro, faz alguma coisa por mim, Senhor. E a gente fica dando ordem para Deus, mas, na verdade, o Evangelho nos coloca no nosso lugar, prostrados diante de Deus, com mãos vazias, apontadas diante do Senhor, esperando que o Senhor nos dê graça. Derrame sobre nós graça. A grande vantagem de se compreender o Evangelho a partir dessa perspectiva
é que nós sabemos que o texto bíblico nos revela um Deus bondoso. E um Deus bondoso há de nos dar boas coisas. Mas, primeiramente, nós precisamos estar no nosso lugar. Então, o Evangelho não é para agradar homens. O Evangelho, ele nos coloca no nosso lugar. Então, digo mais uma vez e repito, ao anunciar o verdadeiro Evangelho, esteja consciente, esteja ciente de que haverá resistência. Haverá algum tipo de rejeição. Não são todos aqueles que você, de primeiro momento em que você anuncia o Evangelho, receberão essa mensagem com alegria e com agrado. Porque esta mensagem certamente destruirá basicamente tudo aquilo que eles construíram ao longo de suas vidas. Toda a altivez de se construir uma estrutura para que eu mesmo conquiste as coisas para mim e garanta a minha realidade vai ser desconstruída pelo Evangelho à medida que o Evangelho vai dizendo não adianta você construir a sua casa em alicerces que você acha que são bons. Você precisa estar com a sua casa, com a sua realidade, com a sua vida construída no único alicerce permanente, Cristo Jesus. Por isso o Evangelho é só sobre Cristo, unicamente sobre Cristo. E o Evangelho não é para agradar homens, é para agradar a Deus. Ainda nessa percepção de que o Evangelho não é para promoção humana, o que importa é a aprovação de Deus. Por isso o apóstolo Paulo não está muito preocupado em agradar os Gálatas. Por isso ele abre a carta quando ele vai dizer, olha, Gálatas insensatos, ó loucos, ó desvairados, o que aconteceu com vocês? Por isso o apóstolo Paulo é tão duro ao falar com eles. Ele não está preocupado em alisar. E aí tem um pregador chamado Jonas Madureira, pastor na Igreja Batista em São Paulo, Igreja Batista da Palavra. Em uma das pregações dele, falando sobre discipulado, ele sempre gosta de fazer uma ilustração. Ele diz que as pessoas muitas vezes estão esperando que o pastor fique escovando a ovelha, pegando a ovelha no colo e passando pente na ovelha, escovando os pelinhos dela, fazendo carinho na ovelha. E aqui o apóstolo Paulo demonstra muitas vezes que a atitude do pastor é essa dureza, é chamar a atenção. Olha, está errado. Sua atitude de louco. E é isso que ele está dizendo aos Gálatas. Gálatas, eu passei anos com vocês aí anunciando o Evangelho. E do nada, vocês deram ouvido a um bando de doido que começou a acrescentar um monte de coisa ao Evangelho e vocês simplesmente enlouqueceram. Ou vocês acordam, ou vocês vão caminhar em direção à destruição. Ou vocês saem dessa situação, ou vocês abandonam esse falso evangelho, ou vocês produzirão, única e exclusivamente na vida de vocês, destruição e morte, porque somente o evangelho da graça pode produzir vida na realidade do povo de Deus, na realidade da igreja. Qualquer outra mensagem, qualquer outro evangelho produzirá morte, produzirá destruição. E nesse sentido, servir a Cristo muitas vezes significa desagradar o mundo. Por isso o Evangelho é muito caro para nós, por isso nós vivemos pelo Evangelho e nós não nos preocupamos que o mundo se agrade da nossa mensagem. Nós anunciamos aquilo que nós cremos, que é uma revelação divina para nós, uma revelação divina da parte de Deus. Por isso o Evangelho é para a transformação do pecador. O Evangelho é para a transformação do pecador. Não é para a promoção de homens, mas sim para a transformação do pecador. Paulo tem plena consciência da sua realidade, do seu ministério, e ele tem consciência que as suas credenciais não tornam ele melhor, nem mesmo as credenciais. E aqui é interessante, ele fazendo um comparativo entre as duas percepções dele sobre suas duas realidades. A realidade antes do Evangelho e a realidade pós-Evangelho. Após o advento de Cristo na sua vida. Antes do advento de Cristo na vida do apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu era superior a todos os outros. Eu era melhor que todo mundo. Eu era mais inteligente, eu me destacava, eu sabia mais coisas, eu liderava. Eu diligentemente assumi a tarefa de extirpar essa seita que surgiu, o tal do cristianismo, por conta do zelo que eu tinha, e eu era muito mais zeloso do que todos os outros. Já na minha juventude eu me destacava. Onde Paulo ia passando, os seus pares naquele ambiente iam dizendo, lá vai o nosso garoto prodígio. Lá vai aquele que vai nos liderar para um novo tempo nessa realidade do farisaísmo e de tudo aquilo que nós representávamos em algum momento. Contudo, quando ele passa para o Evangelho, ele muda a sua percepção. Claramente, ele começa a entender, olha, eu não sou melhor do que ninguém. Não é o fato de Cristo ter se revelado a mim de uma maneira especial, que não se revelou aos outros, mas se revelou de uma maneira especial a mim, isso não me torna especial. Isso apenas me dá uma responsabilidade maior. Cristo revelou-se a mim
de uma maneira maior, de uma maneira especial, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais clara, me trouxe uma mensagem mais profunda, mais consciente, mais ampla do Evangelho, a fim de que eu leve ao seu povo, leve à sua igreja. Isso não me torna melhor do que ninguém. Isso, na verdade, me torna mais consciente de que, pela sua graça, ele escolheu um pecador para ir a outros pecadores e anunciar o Evangelho. Então, Paulo tem plena consciência do seu chamado, do seu ministério, e sabe que isso não o torna melhor do que os outros. Ele não reputa a sua condição e o seu chamado, ele não reputa que isso vai dar algum tipo de crédito a ele, algum tipo de mérito, mas ele entende que o Evangelho entrou na sua vida porque ele precisava ser transformado. Ele diz, olha, eu persegui a igreja, eu estava no caminho errado, eu estava consciente, eu estava fazendo aquilo que eu achava que era o certo, contudo, era o errado, era aquilo que de fato me direcionava para a morte. Então ele entende profundamente que tudo é fruto da graça de Deus. Ele precisava ser transformado e por graça Deus se revelou a ele e o transformou. E para nós, então, isso gera uma reflexão. Isso deve gerar para nós uma reflexão. Como é que nós analisamos o Evangelho em nossas vidas? Nós achamos que o Evangelho é fruto do nosso merecimento, porque nós nos comportamos bem, porque nós somos cidadãos acima da média, nós nos comportamos melhor do que os outros, então Deus tem algum tipo de dívida para conosco, e aí precisa apresentar o Evangelho para que a gente possa ter salvação, ou nós temos o reconhecimento, ou nós reconhecemos que o Evangelho chegou a nós única e exclusivamente por graça. A atitude do apóstolo Paulo diante da sua realidade, diante da sua condição e diante do que ele relata no texto, deve trazer esse tipo de reflexão às nossas vidas. Ainda continuando na análise do texto, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o Evangelho da graça produz uma transformação real. Evangelho que não produz transformação é falso evangelho. O verdadeiro evangelho produz transformação. E a vida do apóstolo Paulo é um testemunho vivo desse poder transformador do evangelho. E aí ele deixa claro no verso 13 que ele era perseguidor e agora ele passa a ser perseguido. Né? A realidade dele foi essa. Ele foi um perseguidor da igreja, mas no fim de seus dias ele morre por defender, por anunciar, por ser o líder desta igreja. Por ser aquele que apresenta ao mundo, inclusive dentro dos arraiais romanos, dentro da casa de César, dentro dos altos postos romanos, este evangelho, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 13 ele diz, pois ouvistes qual foi outrora a minha conduta no judaísmo, como eu perseguia sobremaneira e assolava a igreja de Deus. E aí depois ele vai dizer no verso 23, agora, né, as pessoas dando testemunho sobre ele, as igrejas da Judéia dando testemunho sobre o apóstolo Paulo, lá no verso 23, vai dizer o seguinte, olha, agora ele prega a fé que outrora procurava destruir. Antes o apóstolo Paulo era temido, agora ele é razão para glorificar a Deus. Esta é a realidade do Evangelho, isso é o que o Evangelho produz de fato na vida de indivíduos, transformação. No finalzinho ali do verso 24, ou melhor, no verso 24, ainda falando sobre o testemunho das igrejas da Judéia sobre ele, ele diz o seguinte, agora que as igrejas da Judéia olhavam para mim antes e diziam, olha, esse é aquele que nos perseguia, mas agora ele prega a fé que outrora ele tentou destruir, ele finaliza dizendo, as igrejas da Judéia glorificavam a Deus por minha causa. O Evangelho produz transformação, o Evangelho da graça produz transformação real. O testemunho da vida do apóstolo Paulo é o testemunho do que o Evangelho produz na vida do indivíduo. A graça de Deus pode alcançar até mesmo os mais improváveis corações. O mais duro dos corações pode ser alcançado pela graça e pode ser transformado pelo Evangelho, desde que seja anunciado a este indivíduo o verdadeiro Evangelho. Por que talvez a gente não experimente transformações genuínas na nossa realidade de pregação do Evangelho? Porque talvez a gente esteja pregando outro Evangelho. Porque se nós confiarmos única e exclusivamente no Evangelho de Cristo, neste Evangelho da graça, o Evangelho que não é para agradar os homens, o Evangelho que não é para agradar a outro que não seja o próprio Senhor, esse Evangelho que é fundamentado única e exclusivamente na graça soberana de Deus revelada por amor e por misericórdia, e que revela única e exclusivamente Jesus Cristo, aquele que se entregou pelos nossos pecados, para nós sermos livrados desse mundo mau, para sermos feitos segundo a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz nos versos anteriores.
Se esta mensagem for pregada, se esse evangelho for pregado, certamente haverá transformações e transformações genuínas, como essa que o apóstolo Paulo experienciou e testemunhou por meio da sua vida. Ninguém está além do alcance da graça transformadora do evangelho. Por isso a gente prega o evangelho. Uma das coisas que mais nos dá segurança de que o evangelho genuinamente pregado, e o evangelho genuíno sendo pregado, produzirá transformação, é que esta mensagem não é nossa, não é de homens. A gente já comentou em outras mensagens que, inclusive, uma das formas de se fazer apologia do evangelho, a apologia da fé cristã, é demonstrar como a mensagem do evangelho é uma mensagem impopular, é uma mensagem que não faz sentido, é uma mensagem que, se fosse invenção de homens, nós inventaríamos outras coisas, que estas sim fariam mais sentido, se encaixariam melhor, ou trariam algum tipo de retorno melhor. Contudo, o Evangelho traz outra mensagem, e essa outra mensagem é uma mensagem que não está preocupada em agradar homens, muito pelo contrário, ela está preocupada única e exclusivamente em enaltecer e glorificar a Deus. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo deixa claro que esse Evangelho transforma a realidade de indivíduos. E somente o verdadeiro Evangelho tem poder para transformar radicalmente vidas. Transformação não advém de força humana, mas ela vem por graça do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, quando anunciado e pregado, ele transforma aquele a quem recebe o Evangelho. O Evangelho centrado em Cristo, aquele que não cria regras ou rituais, o Evangelho que opera pela graça, não por mérito humano, o Evangelho que produz frutos visíveis na vida do crente, o Evangelho que glorifica a Deus e não glorifica o homem. Este Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que é graça, é o Evangelho que pode transformar a vida de todo aquele a quem é anunciado. Quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações, mas olhando para esta realidade do apóstolo Paulo e olhando para a graça do Evangelho, nós podemos ilustrar ou visualizar como a arte que a gente está publicando semanalmente, agora eu me sinto meio que na obrigação de explicar todas as artes, né? Porque gerou um pouco de estranheza a primeira, mas a ideia é que o Evangelho é essa flor no meio do deserto. Nessa aridez espiritual que o mundo vive, o Evangelho brota no meio dela. O Evangelho brota no meio da aridez dos corações duros, por graça, não por mérito. Não porque o solo é bom, não porque o solo foi preparado, o pH foi ajustado, mas que por graça e misericórdia do Senhor, a semente cai ali e brota, e gera vida, e gera transformação. Então, diante dessa realidade, nós precisamos aplicar algumas coisas às nossas vidas. Você precisa guardar algumas aplicações e algumas aplicações práticas dessa realidade do Evangelho da Graça. Primeira coisa, você precisa lembrar, isso precisa ser muito claro, fixado na sua mente. O Evangelho é graça. O Evangelho não é mérito. O Evangelho não é conquista. O Evangelho não é algo que você conquista pela sua força. O Evangelho é graça. Não é algo que você merece, pelo contrário, é algo que lhe é dado por graça, algo que lhe é dado por misericórdia, algo que lhe foi ofertado porque Deus é bom, porque Deus é amoroso, porque Deus olha para pecadores e tem misericórdia de pecadores, Ele sabe que pecadores por si só não chegarão a lugar nenhum. Então, por pura graça, Ele se revela, Ele apresenta, Ele abre o caminho, Ele desvenda os nossos olhos, Ele destapa os nossos ouvidos, Ele atrai a nossa atenção. Da mesma forma como já em uma prévia ilustração do que Cristo faria muito tempo depois, lá ainda no deserto, na caminhada do Egito até a Terra Prometida, quando há ali aquela infestação de víboras no acampamento dos israelitas, e são muitas pessoas picadas e muitas pessoas estão morrendo, padecendo por causa do veneno, Deus determina a Moisés que ele faça aquela serpente de prata e coloque aquela serpente no meio do arraial, e aí ele diz, aquele que olhar para a serpente encontrará salvação, encontrará cura. Da mesma forma, muito tempo depois, quando Jesus Cristo é levantado do madeiro, o que o Espírito Santo faz conosco é tirar a venda de nossos olhos, destapar os nossos ouvidos e virar a nossa face, os nossos olhos em direção à cruz e dizer, olhe para Cristo, porque é em Cristo que você pode encontrar salvação. Olhe para Cristo, porque só através de Cristo é que você vai ter salvação.
Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é graça. Não fomos nós que, tateando pelo mundo, encontramos Jesus no meio do caminho. Não somos nós que, estudando os textos antigos, chegamos à conclusão de que o evangelho é a melhor coisa do mundo, faz mais sentido, é mais inteligente, acalma a agonia espiritual do meu interior. Muito pelo contrário, isso é graça, meu irmão, é graça. É Deus que desvendou os seus olhos, é Deus que destapou os seus ouvidos, é Deus que aqueceu o seu coração, é Ele que amoleceu esse coração duro e transformou num coração de carne. É Ele que colocou o Espírito dele dentro do seu coração. É Ele que colocou a lei no seu coração e agora faz você amar essa lei. A lei que antes era peso para você, agora é objeto de amor. Você gosta de fazer a vontade de Deus expressa na sua lei, não porque você espera encontrar graça diante de Deus ao fazer isso, mas porque você encontrou graça. Agora você se sente motivado, constantemente, a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Por isso, o Evangelho é um dom de Deus que transforma vidas. Transforma vidas como transformou a vida do apóstolo Paulo e continua transformando as nossas vidas. Todo aquele que é objeto do Evangelho, todo aquele que é tocado, afetado pelo Evangelho, certamente será transformado. Por isso nós precisamos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos viver não para agradar os homens, mas para glorificar a Deus. Por isso nós precisamos ser testemunhas vivas do poder transformador desse Evangelho. Nossas vidas precisam ser transformadas para que o mundo olhe para as nossas vidas. E assim como as igrejas da Judéia olharam para a vida do apóstolo Paulo e disseram, ele antes nos perseguia, mas agora ele defende a fé que ele tentou destruir e agora nós glorificamos a Deus por conta de sua vida. O mundo precisa olhar para nós e, ainda que involuntariamente, glorificar a Deus pela transformação que foi realizada em nossas vidas. Nós também temos que olhar para nós mesmos, olharmos para a nossa realidade, nossos irmãos que vão sendo transformados pelo Evangelho e glorificar a Deus. Do jeito que nós conhecemos quando entramos no Evangelho e como hoje estamos transformados pela realidade do Evangelho. Então nós precisamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Nós precisamos ser para o mundo, esse deserto árido espiritual, essas flores que demonstram esperança de que há a possibilidade de uma vida melhor, de uma realidade melhor, de uma realidade de vida em abundância, não uma realidade de conquista por esforço próprio, mas uma realidade de graça. Por isso, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja, para todo sempre. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós pedimos, Pai, que pela Tua graça o Senhor continue se revelando a nós. Que o Senhor fale aos nossos corações e plante nas nossas mentes, no nosso coração, esta realidade do verdadeiro Evangelho. Do Evangelho que é este Evangelho centrado única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos aproximamos do falso Evangelho, nós olhamos para ele, ainda que a uma certa distância, porque ele parece às vezes mais confortável, mais tranquilo, menos exigente, me dando mais retorno, mais benefícios, e às vezes a gente se sente tentado a procurar o falso evangelho. O evangelho que nos dá garantia e uma espécie de segurança baseada na nossa própria força, de que nós temos são fruto das nossas próprias conquistas, porque somos melhores, porque fizemos o que tinha que ser feito, porque participamos da campanha A ou B, porque demos o dízimo, demos a contribuição, porque não faltamos os cultos, porque lemos a Bíblia, ou oramos de madrugada, ou subimos um monte, ou descemos um monte, ou todas essas outras coisas que muitas vezes somos impostas como uma espécie de prenda a ser paga, a fim de que a divindade olhe para nós. Então ajuda-nos, Pai, a fugir dessa realidade e nos abraçarmos com a única realidade que de fato pode produzir salvação, que é a realidade de Cristo Jesus, a realidade da graça. É a realidade de olhar para as nossas mãos que estão vazias. É a realidade que, como aqueles grandes pregadores já disseram no passado, é como mendigos dizendo a outros mendigos onde encontrar alimento. Que nós possamos, de fato, abraçar este Evangelho, nos agarrar a este Evangelho, nos agarrar à cruz, nos agarrar ao único que pode, de fato, transformar nossas vidas e pode produzir vida
em todos nós, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a sermos testemunhas desse Evangelho, transforma as nossas vidas por meio desse Evangelho. Molda-nos à imagem e semelhança de Jesus. Tem misericórdia, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos caminhar para os momentos finais aqui. Eu quero dar alguns avisos. Nós temos alguns avisos para dar para os irmãos.